Olá, queridos e queridas, bem-vindos mais uma vez. Na aula de hoje, nós vamos aprender então a fazer a iluminação para um teatro de miniatura, um teatro lambe-lambe. Geralmente ele acontece dentro de uma caixa, é um teatro de bonecos, né? E nós vamos tomar como exemplo esse espetáculo feito pela Alessandra Flores. Então aqui eu estou mostrando no YouTube, né, um espetáculo de 4 minutos e ele tem 3 cenas. Uma delas tem a luz amarela, âmbar, e a outra azul. E a terceira cena volta de novo para a luz de cor âmbar. Então nós vamos precisar de dois refletores, no caso, né? Seriam duas luzes LED, uma âmbar e uma azul. Então, eu mostro aqui que a gente vai usar um pino no Arduino para o dia e um outro pino para a noite. O pino do dia a gente vai usar na entrada de número 9. E o pino da noite nós vamos usar na entrada de número 3. Então, o pino do dia a gente vai usar um alaranjado, um LED alaranjado âmbar. E o pino da noite, que é o número 3, a gente vai usar um pino de cor azul. Então, só para mostrar para vocês, né, o que eu fiz, depois a gente vai ver com calma, mas o LED laranja, ele acende e ele vai ficar 59 segundos ligado. Depois o da noite, o azul, vai acender, vai ficar 78 segundos ligado e depois vai acender de novo o LED de cor âmbar, mais uma vez por 48 segundos, tá bom? Eu vou tentar sincronizar com a página do YouTube que vai aparecer aqui, só para a gente ver como fica o resultado e depois a gente vai ver o passo a passo de como fazer isso. Vamos lá. Vou tentar dar play nos dois ao mesmo tempo. Vamos ver se vai dar certo. Pode ser que fique com um pequeno atraso, tá? Mas vamos lá. Iniciar a simulação e dar play. Ó, então o LEDzinho amarelo, âmbar, acionou, né? Eu estou simulando, então, como se eu fosse fazer a iluminação para esse teatro de lambe-lambe, teatro de miniatura. Então, começou, para ele ficar 61 segundos, desculpa, com esse LED acionado e depois ele vai apagar e vai acender o LEDzinho azul que simula a noite. E o meu LEDzinho azul, ele já acendeu com um pouquinho de antecedência, com 1 ou 2 segundos de antecedência, mas depois eu posso alterar isso lá no nosso programa, tá bom? Então, só pra gente confirmar, o LED de cor âmbar apagou e o de cor azul, que é o da noite, acendeu. Então, a gente vai esperar mais essa etapa. Isso é para a gente fazer um teatro de lambe-lambe automatizado. É como se o ator que está manipulando o boneco, ele não pudesse ter tempo de regular essa iluminação. Então, essa iluminação, ela já acontece automatizada, né? Com um tempo pré-definido, pré-estabelecido, pro ator que está manipulando o boneco não precisar se preocupar com a iluminação. Mas ele poderia muito bem regular essa luz, se ele tiver mãos para isso, se tiver um ajudante para isso. Ele pode regular essa luz com um botão ou mesmo com um dimmer. Ó, o outro LEDzinho apagou e acendeu o LEDzinho de cor âmbar de novo.
tá? Então tá dando certo. Tem um atraso de 1 ou 2 segundos, mas tá funcionando bem. Eu aprendi mesmo, foi com os passarinhos. Se ser político é reclamar de injustiças, então eu sou político. Estudei nas lindas folhas do meu livro natural. Meu verso é como semente, nasce à riba do chão. Não tenho estudo nem arte, a minha rima faz parte das obras da criação. E apagou o LEDzinho, fim. Acabou também o espetáculo. Bom, então vamos fazer aqui, simular o que a gente fez anteriormente. Eu vou usar um código, eu tô aqui na página, no software do Arduino mesmo, e a gente vai usar um código que ele já vem no Arduino, que se chama Blink, que tá lá nos básicos, que a gente pode usar esse código e a gente vai fazer algumas alterações nele. Tá? Então, lá no software do Arduino já tem alguns códigos prontos. Vou voltar lá para o meu programinha ali do Tinkercad e eu vou copiar e colar o código que já vem dado no programa do Arduino. Tá? Vou copiar e colar aqui. Ó, tá lá. Só para lembrar que essas frases que tem barra, barra, elas são comentários, então eu vou excluir elas daqui só para facilitar a nossa vida, para não ficar confuso, para a gente não se confundir. Mas só para lembrar que eles não vão interferir no código, essas frases estão aí só para se comunicar com a pessoa que abrir esse código, tá bom? Então, olha só. Antes de a gente começar a preparar o código, eu vou excluir todos os componentes que estão aqui, que é pra gente começar do zero, tá bom? A gente vai começar do zero pra gente ver certinho como fica. Então, olha só, temos duas funções básicas nos códigos, o void setup e o void loop. Esse LED built-in, ele sempre vai significar que é a porta 13, tá bom? Que é uma porta padrão. Mas se a gente quiser colocar outra porta, no caso a 9 e a 3 que eu vou usar, a gente vai colocar int espaço. Eu vou dar um nome para essa porta, por exemplo, pino dia, e vou indicar que esse pino dia, o nome pino dia é 9, e sempre vou usar ponto vírgula. De novo, int pino noite igual. Na verdade, vamos começar só com o pino 9, tá bom? Uma coisa de cada vez pra gente conhecer direitinho. Já que eu coloquei ali pino 9, eu quero que ele reconheça como porta de saída, o output, o pino dia, tá? Então eu tenho que substituir ali por aquele outro nome, o LED build pin, que estava ali selecionado, tá bom? Então eu vou colocar aqui no lugar do LED build pino, pino dia, eu vou substituir, e isso indica que o pino 9 é a saída e o pino 9 ele vai ligar, ficar 1 segundo ligado e depois ele vai ficar 1 segundo apagado. Vou colocar aqui também um LEDzinho de cor âmbar, laranja no caso, e sempre vou usar um resistor de 220 ohms, como a gente viu nas aulas anteriores, né, que é para proteger o nosso equipamento, para não ir muita corrente e acabar estragando o nosso componente, que é o LED, tá? Então eu vou puxar um cabinho da porta 9, que vai passar pelo resistor e vai entrar pela aquela perninha torta, que é o positivo. Vou mudar para cor vermelha, que na verdade é daqui que vai vir a corrente. E do ground, eu vou colocar lá naquela faixa preta,
né, que é o terra. Então, para o sisteminha fechar, eu tenho que ter a corrente entrando pelo positivo, polo positivo, e saindo pelo polo negativo, para fechar esse circuito, né? Então, tá lá, ele entra pelo cabinho vermelho e sai pelo preto. De volta ao código, vamos inicializar para ver o que acontece. Então, olha só, o meu LEDzinho tá piscando, né? Ele fica aceso 1 segundo e apaga por 1 segundo, né? Então, tá aqui, ó, no void loop, né? Ele fica aceso por 1 segundo, high, low, apaga por 1 segundo. Então, no Arduino, no código, ele sempre vai contar por milissegundos. Então, 1 segundo é igual a 1000. Para ser bem preciso, a gente pode usar uma calculadora também, tá? Para fazer conversão se for necessário. Depois a gente volta ali. Então, vamos fazer alguns testes nesse delay, né? Para a gente fazer uma alteração do tempo e ver o que acontece. Eu vou colocar ali, ó, 80 ao invés de 1000. Então, ó, ele fica acendendo e apagando muito, muito, muito rápido, porque eu diminuí muito. Em menos de 1 segundo ele acende e apaga. Vou aumentar um pouquinho mais, só para ver o que acontece. Ó, digitei ali 200 ao invés de 80 ou 1000. Então, ele vai acender e apagar em menos de 1 segundo, né? Vai ficar quase como um strobe. Mas ele ainda acende e apaga mais lento do que anteriormente. Vamos alterar de novo, ó. Então, meio segundo ele vai acender e apagar, ó, com meio segundo. Isso significa que o delay é sempre um espaço onde eu posso alterar o tempo de duração em que alguma coisa vai acontecer, vai ser acionada e ela vai ser desacionada, né? Então, high, quando ela é acionada, e o low, quando é para ela apagar. E isso, ela tá dentro dessa função que é o void loop, que vai ficar eternamente em um looping, né? Acionando e apagando, acionando e apagando. O que eu fiz agora? Ó, eu coloquei 3000, né? Então, como é milissegundos, são 3 segundos aceso, 1 segundo apagado. 3 segundos acesos, 1 segundo apagado. 3 aceso, 1 apagado. Bom, então agora a gente já viu o que a gente pode fazer com o tempo em um LEDzinho. Vamos agora colocar outro LED, tá bom? Vou colocar o LED azul, que vai ser o LED da minha outra cena, da minha segunda cena. Vou copiar e colar o resistorzinho de 220 ohms. Coloco na perna torta, né, que é a perninha que é o positivo, um cabo no fio terra, no negativo, e vou puxar ali da minha porta 3, indo ali pro polo positivo do meu LED. Opa! Então, no código agora, o que eu vou fazer é copiar e colar, eu vou duplicar esse código, e a gente vai fazer alguns testes para ver o que a gente pode fazer aqui. Então, no caso, o nome da minha segunda porta de onde vai sair o sinal, que é a porta 3, eu vou mudar, eu preciso mudar, senão dá erro. E eu vou colocar ali pino noite, ao invés de pino dia. Tá bom? Vai sair da porta 3 o sinal. No void setup, eu também vou copiar e colar. E eu vou dar como uma porta de saída o pino noite, né? Que é a porta 3. Que é para o meu processador entender de onde que vai sair o sinal. Então, eu tenho que nomear eles. E no void loop, que é esse que vai fazer a repetição, eu também vou precisar fazer uma alteração nos nomes, para ele saber de onde sai o sinal do pino, que é do pino 3, e esse pino 3 se chama pino noite. Então, eu vou alterar ali no momento de ligar, no high, e no momento de desligar, que é o low, né?
Então, isso significa que agora eu vou fazer piscar os 2 LEDzinhos. Vamos ver o que acontece. Então, 1 segundo aceso, 1 segundo apagado. 1 segundo aceso, 1 segundo apagado. E eles estão alternando. Vamos ver o que mais a gente pode fazer aqui. Bom, aqui, gente, os LEDs eles estão piscando de uma maneira alternada, mas eu quero que eles pisquem ao mesmo tempo. Então, como que eu vou fazer? Olha só, no código eu tenho ali, eu peço para ele acender, ficar 1 segundo aceso e apagar, ficar 1 segundo apagado. O que eu vou fazer é copiar e colar o high da noite logo depois do high do dia e vou deixar o delay logo embaixo. Então, esses 2 códigos vão rodar em 1 segundo. E os 2 códigos do low, em que ele fica apagado, vão rodar em conjunto também. Então, se eu colocar um logo depois do outro, com o comando do delay para 1 segundo, eles vão piscar juntos ao mesmo tempo. Porque a ordem é muito importante. Se eu deixar a ordem do comando para ele piscar em 1 segundo, do LED do dia e o da noite em separado, um depois do outro, o que tiver em segundo lugar sempre vai acender em segundo lugar, né? Então eu vou voltar agora. Eu vou voltar para o jeito que estava antes. Então, antes estava o pino do dia no início, né? Com um delay de 1 segundo e o delay de 1 segundo para apagar. Low, high, low, né? E o pino da noite, a mesma coisa, né? Então, eles ficam piscando alternado. Só para vocês verem o quanto a ordem é importante, né? Eu vou selecionar a ordem do pino da noite e eu vou colocar ele antes do pino do dia, para vocês verem o que acontece. Ó, então copiei, colei o da noite e eu vou colocar ele antes do pino do dia. Vamos ver se ele vai acender antes do LED amarelo. Vamos ver. Acendeu primeiro azul, depois o amarelo. Então, só para vocês verem que essa ordem no código, o que vem antes e o que vem depois, é muito importante, né? Então, se vocês quiserem que um acenda antes do outro, é importante que vocês coloquem nessa ordem em lista. E se vocês quiserem que eles acendam juntos, vocês têm que colocar as 2 linhas do código do high antes do delay. É o delay que vai definir o tempo. Então, de novo aqui, ó, vou repetir, vou colocar o código da noite e do dia para eles piscarem juntos, né? Então, noite e dia high com um delay de 1 segundo e noite e dia low para eles ficarem apagados em conjunto por 1 segundo. Tá? Então, high para acender, low para apagar, com a duração de 1 segundo. Vamos ver? Ó, eles estão acendendo em conjunto de novo. Tá bom? Bom, com isso já deu pra gente entender um pouquinho sobre como funciona a programação para acender o LED de uma maneira alternada ou um depois do outro, ou em conjunto.
Mas eu quero manter do jeito que estava antes, para eu poder acender primeiro o LED âmbar e depois o azul. Então agora eu vou fazer a contagem de segundos que o LED precisa ficar aceso durante a primeira cena com o LED âmbar. E quanto tempo ele precisa ficar aceso com o LED azul, tá bom? Ele começou lá no segundo 42 e foi até 1 minuto e 46, mais ou menos. Tá? Vou fazer usar minha calculadora aqui para ver quantos segundos eu vou precisar. Então, 42 menos 60 segundos, né, que dá 1 minuto, é 18. Então, 18 segundos mais 44 segundos dá 62. Como 1 segundo ali no código no Arduino ele conta como 1000, eu vou colocar 62 segundos, né? Se vocês quiserem usar essa calculadora, podem usar, mas nesse caso é bem tranquilo, assim. Se são 62 segundos e no programa do Arduino ele conta em milissegundos, então são 62 mil milissegundos. Mas tem umas contas que são bem cabulosas, assim, que às vezes vale a pena mesmo usar essa calculadora. A gente vai ver isso de outras vezes. Então aqui eu vou colocar 62 mil, né? Porque ele vai ficar 62 segundos na primeira cena com o LED âmbar. Daí ele vai apagar e depois vai entrar o LED azul, tá? Que eu vou contar ali, ele vai ficar do 1:44 até 3 minutos e 4. Isso vai dar, no LED azul, 78 mil milissegundos, né? Que no caso são 78 segundos. E aí, eu vou copiar e colar. Opa, eu tinha invertido, eu não tinha visto. Na frente estava o noite, mas eu vou colocar dia e embaixo é o pino noite, né? Que eu quero que acenda, na verdade, o LEDzinho azul. Sempre bom fazer esses erros aqui para vocês verem que tem vários detalhes, né? E que todo mundo tá sujeito a errar. Então, a terceira cena vai vir de novo o âmbar, né? E aí eu vou copiar e colar ali de novo e ele fica aceso, olha só, de 3:04 até 3:50, mais ou menos. Então vai dar 46, 48 segundos, mais ou menos. Daí a gente tem que fazer o teste para tentar sincronizar direitinho. E eu vou deixar esse delay de 1 milissegundo, tá bom? Vamos tentar apagar o low, só para vocês verem o que acontece, tá bom? Se eu apagar o low, deixar só high, vamos ver o que acontece. Vamos fazer um teste aqui. Espero que vocês façam aí também, para vocês experimentarem na prática o que funciona ou não. Opa, tem alguma coisa errada. Vamos ver onde foi o erro. É sempre bom errar para vocês verem o que pode acontecer de erros, para caso aconteça com vocês tentarem corrigir. Então, ali, ó, eu tinha apagado uma parte do digital write, espaço, entre aspas, pino dia. Se não tiver tudo bem certinho, o programa não entende e ele não roda. Então, ó, vamos colocar ali. Eu diminuí o tempo para ficar mais rápido. Tá? Então, o que acontece se a gente tira o low é que o pino do dia, ele não apaga. Então, ele vai ficar aceso para sempre. Tá? Ele vai ficar aceso para sempre e
o LED da noite vai até acender depois de um determinado momento, mas ele não vai apagar. E não é isso que a gente quer que ele apague. Então, nesse caso, a gente deixa ali a frase digital write P no dia low, que é para ele apagar quando o azul acender. Tá? Então, tá aqui. Vamos iniciar. Eu diminuí o tempo até 6 minutos ao invés de 60, só pra gente ver como vai ficar. 5, 6. Apagou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apagou? 1, 2, 3, 4, 5. Apagou. Certo, eu vou acrescentar um 0 ali, né, pra ele ficar, ao invés de 6 segundos, pra ficar 60 segundos. Espera aí. Nesse último delay, na verdade, eu coloquei 60.000 milissegundos, que é para ele ficar 1 minuto de intervalo antes de ele começar tudo de novo, porque esse código é um looping, né? Então é como se o espetáculo acontecesse automaticamente, mas ele fica com 1 minuto de diferença. Bom, vamos fazer o nosso primeiro teste. Vou tentar sincronizar aqui de novo, tá bom? Vou dar play em um e outro. Então, iniciei simulação e comecei também o YouTube. Vamos ver se vai dar certo na virada do dia para a noite, se vai sincronizar. Se não sincronizar, é só a gente fazer os ajustes necessários ali no nos nossos milissegundos. Daí a gente conta quantos milissegundos faltaram ou se excederam e a gente faz a alteração. Tá para acontecer a virada, vamos ver. Apagou junto e acendeu o azulzinho. Ê, que maravilha! Ficou lindo. Bom, pessoal, é isso aí daqui pra frente, tá? Espero que vocês tenham gostado. E quanto ao exercício, eu vou pedir que vocês aprendam aqui com esse vídeo, tá? Mas que vocês tenham um outro desafio, que é usar 3 LEDs diferentes. Então, para isso, vocês vão precisar colocar um LED a mais e usar um código a mais. Daí vocês vão precisar quebrar a cabeça um pouquinho para fazer isso e brincar com a alteração da ordem desses códigos, para eles acenderem juntos, para eles acenderem separados, para eles mudarem o tempo de acender e de apagar, tá bom? E sigam as instruções que estão escritas no e-mail e me enviem um feedback, tá bom? Me enviem o link. Um beijo para vocês, espero que estejam